Aliás, esse ponto, né, de os clubes, né, muitos que estão devendo ao Flamengo, ficou banalizado no futebol brasileiro o não pagar, né, BAP? E o Flamengo está adotando uma postura que tem causado até uma estranheza, quando na verdade deve ser uma obrigação, mas esse comportamento do Flamengo tem causado reações aí no mundo do futebol brasileiro. Eu acho curioso, é verdade isso que você está dizendo, e eu acho curioso que quando você diz, olha, eu não vou vender mais se não for à vista, porque os clubes não honram, alguns clubes não honram com o que estava combinado, por qualquer razão, as pessoas se surpreendem. Eu penso assim, as pessoas vão se surpreender com quem não paga. Pois é. Né? Então, incrível isso. Clube co-irmão. Você vai formar uma liga, vai formar uma sociedade com alguém que não... Você ficaria sócio de alguém que está te devendo R$1.000, R$2.000 de uma transação? Não. Provavelmente não. Você diria, olha, comportamento não é... comportamento aí acende uma luz amarela para a gente, né? Então eu fiquei surpreso com a reação generalizada nesse sentido, porque eu basicamente disse, olha, eu só vendo agora se for à vista. Sim. Se eu tiver dúvida, mas eu então não posso comprar. Tá tudo bem. Então não compra. Para clube brasileiro, Flamengo só vai vender se for à vista ou com garantias como direito de transmissão. E dá como garantia o seu contrato de direito de transmissão. Então você tinha que receber 10 de uma Globo, por exemplo, você deve 2 para mim, a Globo vai contingenciar 2 os teus 10 para me pagar. No dia que você me pagar, eu digo para você, você me pagou, você vai lá, fala para a Globo, ela libera os 2 para você. Tá tudo certo. E muita gente não quer comprometer estas linhas de crédito futuras, né, com uma dívida passada, que é um hábito antigo, como você falou, do futebol brasileiro, de você seguir comprando jogadores sem que você cumpra com as suas obrigações. É o famoso jogar para a torcida, para a galera, né? Vamos comprar e vamos empurrando para frente. E vamos empurrando. Vamos empurrando. É inacreditável. O Flamengo, com essa medida, ele está colocando, mesmo que seja um tema também que cause muita discussão e muitos são contra, é o início do fair play financeiro, né? Muito basicamente, sim. Né? O fair play financeiro, ele vai além disso na medida em que ele determina que você não pode gastar um dinheiro que você não tem. Então, falando claramente para quem está em casa nos assistindo, né? O Flamengo paga todos os impostos, o Flamengo paga todas as despesas trabalhistas, as obrigações trabalhistas. Flamengo não deve nada a ninguém. E aí você vai concorrer com alguém que alega que para concorrer com o Flamengo ele não vai pagar imposto, ele não vai cumprir com as obrigações, ele não vai pagar os atletas, não vai pagar os agentes. Então, assim, é razoável isso? Então, se coloca no lugar de um dirigente do Flamengo. Se imagina se o Flamengo, faturando 1,5 bilhão, João, o Flamengo resolvesse não pagar os impostos, nem honrar nada do que ele deve e pegasse esse dinheiro para investir num time. Pois é. O que ia acontecer no fim das contas? Você teria um time sensacional e uma instituição como o Flamengo que não teria credibilidade em 2, 3, 4 anos. Mas esportivamente podia dar certo. Sim. Né? Sim. Então, quando se fala de fair play financeiro, é razoável alguém que não cumpre com suas obrigações financeiras, obrigações legais, de você não ter punição esportiva, por exemplo. Porque qual é a punição que tem? Não tem nenhuma. Não tem. Não tem nenhuma. Entendeu? Você não paga nada a ninguém, você continua entrando em campo. É impunidade. Se você ganhar... É impunidade, é barato, né? Então, é um financiamento, vamos dizer assim, barato que você tem. Então, esse é um assunto bastante delicado. Quando você tem vários clubes, aí você tem um clube no Brasil e você tem um clube em outro país. Lá você não consegue comprar atletas porque a situação financeira lá do clube não é tão boa. E aí você é dono de um clube aqui. O jogador vale 10. Aí você vende para o clube lá de fora por 1.
Captei a mensagem. Aí o clube lá de fora compra o jogador por um, porque ele é um excepcional comerciante. Ele negociou muito bem e convenceu quem tem um jogador que vale 10 a vender esse jogador por um. Entendi. Ele paga no Brasil 18% de imposto sobre o quê? Sobre um. Não, ele economiza 18% sobre 9. Então aqui tem uma evasão fiscal. Número 1. E lá fora, ele voa por baixo do fair play financeiro de lá. Porque os concorrentes dele que não tem um clube aqui vão ter que pagar para um jogador semelhante os 10. Acaba sendo um grande negócio, né? Então, assim, são imperfeições do mercado. Eu estou dizendo isso para você, eu sei que a FIFA está discutindo exatamente enquanto nós estamos conversando aqui esse conceito de propriedade multiclubes. Quer dizer, como é que você joga com essas variáveis, né? Assim, o Flamengo não tem essa possibilidade. Flamengo só tem um clube no Brasil. E eu também não abriria um clube fora do Brasil para fazer uma transação nesse sentido. Porque o Flamengo é um clube que tem princípios, né, dos quais nós nos orgulhamos. Então, quem é correto e faz bem feito, né, pode acabar tendo uma desvantagem esportiva. Faz sentido isso? No nosso entendimento não faz. Então isso tem que mudar no Brasil, tem que começar a mudar. Então, na sua pergunta, esse é um primeiro passo pequeno que nós estamos tomando no sentido de, olha, não importa o que o mercado diga, se eu entender que você, se eu desconfiar que você pode não me pagar, eu vou buscar proteções como as que eu dividi contigo. Agora, a posição está tomada, né? Você explicou claramente, e o relacionamento com os outros clubes, como tem sido nesse início de mandato e também em cima desse posicionamento que o Flamengo tomou em relação ao pagamento? Olha, a maioria dos clubes me parabenizou. Relação boa. Interessante. Relação boa. A maioria deles nos parabenizou. Alguns, até por força do que o Flamengo divulgou, começaram a dizer, olha, eu também, tem muito tempo que eu não recebo. Eu nem fui o primeiro a comentar sobre isso, justiça seja feita. Quem me chamou muita atenção para isso foi o presidente do Cuiabá, que há um tempo atrás... Uma dívida do Corinthians, né? Ele falou do caso do Ranieri. Ranieri volante. Ranieri, que era volante e tal, que ele falou, pô, eu vendi o atleta porque eu precisava de dinheiro para me reforçar. Eu perdi o atleta e o dinheiro. Acabou que o Cuiabá caiu. Ele falou, então, eu acabei sendo penalizado. Eu não esqueci aquilo que ele falou, eu me solidarizei com ele e emitimos uma nota nesse sentido. Quer dizer, na verdade, sendo justo aqui, ele foi o primeiro a chamar a atenção disso. E depois, quando eu assumi aqui, eu percebi que olha, o Flamengo também tinha sido vítima disso e outros clubes disseram a mesma coisa. Então, alguns presidentes se solidarizaram, pelo menos 6 presidentes comentaram comigo de maneira espontânea um assunto, se solidarizando e falando sobre a decisão do Flamengo. E outros 2 ou 3, sem falar diretamente nisso, também exteriorizaram, especialmente os que estavam lá em Assunção, para o sorteio da Libertadores, que isso podia ser um embrião do processo de fair play financeiro e tal. Então eu entendo que se eles comentaram isso é porque de alguma maneira eles subliminarmente concordam com o nosso ponto de vista.